Estamos de volta com o programa Dualidade e hoje eu converso com o Dr. João Lourenço, médico psiquiatra e psicoterapeuta, sobre o tema corrupção. Doutor João, será que hoje em dia a gente precisa estar mais atualizado, mais por dentro do que está acontecendo na política, na mídia, para que a gente consiga se policiar de certa forma em relação a tudo, ao nosso dia a dia, ao nosso relacionamento com o outro, no trabalho? Como que é isso? O que eu acho interessante é que as pessoas se conscientizem de que política não é feita só por quem é eleito ou quem está na máquina do governo, na máquina do Estado, né? O seu dia a dia é político, né? E isso eu aprendi de uma maneira muito interessante. Enquanto ainda estudante de medicina e tendo aulas de medicina legal, um professor nosso nos avisou, olha, o ato médico é extremamente político. Sim. Eu falei, mas como assim? Eu não quero ser da política. Eu falei, porque eu achei que política era ser, sei lá, governador, senador, essas coisas, né? Ele falou, não, quando você assina um atestado afastando uma pessoa por 15 dias, a empresa e todo mundo que está em volta dela vai ter que mudar por causa desse seu ato. Então, isso me chamou a atenção para outros atos do ser humano, enquanto não médico, que também influem as pessoas. Então, política é tudo que você faz e tem alguém vendo e se inspirando em você. Quando a gente fala de política, a gente entra nesse lado muito matéria. Exatamente. E o ser humano ainda está muito preso às vantagens materiais, a ter aquela ganância que às vezes é até difícil mesmo querendo dominar. O que você tem a dizer sobre isso? Então, hoje a política ela é totalmente voltada para a vida material. Então, a gente vê os que se destacam ou tomam posse, né, dos cargos políticos mais evidentes e, portanto, são formadores de opinião pública e que induzem as massas a comportamentos, todos, sem exceção, só pensam na questão material. E por quê? Porque eles são burros ou são do mal? Não. Esse é o momento do planeta, ou pelo menos foi até, enquanto de expiação e provas, é a manutenção da vida física. Atender às necessidades físicas faz com que a gente desenvolvesse, ou fez com que a gente desenvolvesse o nosso intelecto. Talvez tenha que ter um domínio nessa ganância exagerada. Que acredito que acho que é os governos e o Estado continuar sendo laico, que é não ter religião, porque eu não vejo... Imagina, o Brasil agora é espírita, porque o governo falou que todo mundo tem que acreditar em reencarnação. Não faz sentido isso. Não é assim, né? Porém, eu acho que o governo e o Estado têm que ser espiritualizados. Tem que trabalhar Independente de religião, ver o lado espiritualizado. Exatamente. Ou seja, ter noção o senso de eternidade, como diz o Chico Xavier. Porque você vai governar para quê? Para 4 anos? Para 8 anos? Se você demora 21 para formar uma pessoa e essa pessoa vai viver 90, então tem que ter uma noção de nação, uma noção de proposta de vida em que você tendo como referência o senso de eternidade, você pensa menos em se corromper pelo sentimento de imediatismo materialista. É muito certo. Que é o que corrompe as pessoas. Se a gente passa a ver que a vida não é só isso que está aqui, que tem tudo muito além e que continua, a gente não vai querer que seja tudo agora e acabar, parece que o mundo vai acabar em poucos instantes. Então, realmente, a visualização desse após a nossa vida resolve muitas coisas, só que ainda devagar, porque mesmo a gente sabendo das coisas, né, doutor João, é difícil a gente dominar a nossa mente, a gente agir de forma diferente. Sim. Então, é muito fácil o ser humano ser corrompido, é muito fácil o ser humano querer levar vantagem de uma forma, talvez, em dinheiro, em benefícios, em situações, principalmente se ele não recebe um salário digno pelo que ele faz. Aí vamos dizer assim, as situações podem se apresentar para as pessoas num sentido de ajudá-las a desenvolver alguma nova habilidade. Então as dificuldades estão aqui não é para nos torturar ou para a gente pagar a coisa do passado, é para nós desenvolvermos uma nova habilidade. O que acaba acontecendo é que se eu ainda sou muito mais ligado ao imediatismo materialista, o que eu vou querer é sair da dificuldade e se tiver uma saída rápida e fácil, eu vou. Se tiver algum favoritismo, alguma maneira de eu evitar aquilo que eu vou fazer. Quando a grande proposta da espiritualidade, não, é enfrentar de maneira honesta, né, a sua dificuldade, manter a mente aberta para obter opiniões diferentes daquela que você está acostumado a fazer e a boa vontade, que é o que está faltando com as pessoas, mais. E a boa vontade para fazer diferente, porque fazer diferente contraria. E o que a gente tem que fazer, doutor João, para mexer nessa boa vontade, para modificar o ser humano, para ser um ser humano melhor nesse foco que está hoje?
o que eu acredito que ela tem que se inspirar em exemplos. Por isso que cada vez mais a gente observa a necessidade dos líderes, de todas as formas que a gente possa encontrar, inclusive os que vão tomar posse do governo, né, que dá a diretriz do seu Estado, da sua nação, estejam cada vez mais com noções de eternidade. Porque as pessoas vão imitar, sim, aqueles que são os líderes. É por imitação. Imitação. E dentro de casa? A mesma coisa. A gente vê que... Mas e se os pais, de repente, ainda não estão tão focados numa espiritualidade mais sadia? Como fazer para não deixar que o filho entre nesse caminho da vantagem, da corrupção? Então, se os pais já vivem assim, provavelmente eles vão passar essa cultura para os filhos também. Porém, aí vem aquelas coisas que só o conhecimento da vida espiritual, da transcendência da vida espiritual, ou da reencarnação, que foi a grande revelação do Espiritismo, a gente percebe que tem filhos que, apesar de viverem num mundo totalmente corrupto, se mantêm íntegros, honestos, com a mente aberta. E às vezes até independente do ambiente onde está. E consegue fazer o inverso, influenciar os pais. Então isso daí já é do espírito. Também. Cada experiência é única, ou seja, é individual. Tá, então se às vezes a experiência está no espírito, doutor, talvez os exemplos, ou certo ou errado, dos pais não vai influenciar tanto como a gente espera que influencie. Se tem essa influência, sim, por isso que é importante vamos dizer assim, a revisão de valores éticos e morais a nível do núcleo familiar, né? Por quê? Tudo bem que reencarnem espíritos mais evoluídos que vão nos dar os exemplos da honestidade, da mente aberta, da boa vontade. Porém, isso tem que contaminar também as células familiares. A gente vê que as crianças hoje, elas têm até mais conhecimento interno já, delas mesmo, do que muitos pais. Sim. Por conta de condições até atuais, de situação ou financeira ou governamental, onde ela esteja vivendo. E a gente vê a situação desses espíritos que estão reencarnando de uma forma mais inteligente até, para passar. Sim, e provavelmente eles formarão núcleos familiares com uma influência nesta nova tendência do mundo de regeneração. Então, será que breve a gente já vai ter uma diferença gritante dessa situação atual de governo, de política? Quando a gente fala breve e gritante, é porque a gente tem uma vontade que as coisas mudem de uma hora para outra. Né? Mas a vontade de já desfrutar disso. Mas, como você comentou no começo, nós também estamos envolvidos, nós também estamos trabalhando para o nosso desenvolvimento e para a nossa revisão de valores. E nós não estamos no lugar errado, nós estamos onde nós merecemos estar, e é no bom sentido a palavra merecimento. Porque estamos sempre no lugar certo. Sim, eu fico imaginando que se alguém me subtraísse e me mandasse para um planeta evoluído, onde reina a plenitude da honestidade, da mente aberta, vontade, se eu não ia me estranhar um pouco. A gente ia estranhar. Eu ia ser preso. Pois é. E nós vamos continuar esse papo no próximo bloco, que é o último, falando como combater a corrupção. Não saia daí, nós já voltamos. A TV Mundo Maior trabalha para levar luz até a sua casa, mas sabemos que podemos fazer muito mais e melhor. Nós queremos ser referência mundial na implantação do tão sonhado mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos saber onde você está, de que maneira você acompanha a nossa programação, que programas que você mais gosta de assistir. Participe pelo site no www.tvmundomaior.com.br/pesquisa. A sua participação também pode se dar pelo telefone ligando segunda a sexta-feira em horário comercial para 2304-9022. Participe! Com você, nós podemos levar Jesus a cada vez mais pessoas, transformando esse em um lugar melhor. Você merece isso. Aqueles que você ama, o mundo merece isso, não é mesmo?